conheça. E aí eu queria começar, tá? Pode ser pelo seu Brandão, o qual eu só conheço por nome, tá? Não conheço pessoalmente ainda, não tive esse prazer, mas a gente pode depois marcar uma visita sua junto ao conselho, ou nós fazermos um agradecimento pessoalmente, junto à sua empresa. Vamos sim, agradeço muito pelo convite. Tá? Maravilha. Eu tenho... Pronto, eu gostaria que você se apresentasse, certo? E nos contasse um pouco sobre a sua empresa, quando que você começou, se foi fácil, né? Como foram os primeiros momentos, né? Você sempre atuou na área como contador? Então, conte para a gente, como que começou a sua empresa? Sim, eu comecei muito cedo, né? E se a gente começar a falar, até agora há pouco eu estava mostrando para o Luiz, os livros que eu guardo ainda diário, no tempo que era máquina de datilografar, e podem pensar que eu tenho 80 anos, mas não tenho não, só tenho 57 anos, tá? Hoje a Cap Contabilidade ela tem 32 anos, né? E nós começamos mais ou menos em 91, temos em torno de 250 clientes, 60 funcionários, tá? E ao longo desses 32 anos a gente vem tentando reestruturar uma forma de como gerir o negócio, né? Como a gente coordenar, como a gente controlar. Não é muito fácil essa quantidade de obrigações acessórias, esses prazos que a gente tem que obedecer, isso é complicado, multas pesadas, né? Apunhações com o cliente, falta de certidões por erros. E a gente vem trabalhando em busca dessas soluções para que não traga problema para o cliente. Todo mundo com o lençol aqui no pescoço. Nós começamos na rua Antônio Raiol, uma sala pequena, eu e minha irmã. Foi na Caixa Econômica, conseguimos no leilão 2 máquinas de somar eletrônica, comprei uma máquina usada de datilografar. Né? Depois da Rua Antônio Raiol, nós tivemos outro endereço aqui mesmo no centro, mudamos para a Coab, onde eu comprei um prédio, uma sede própria, foi a nossa primeira sede própria, e de lá viemos para o Renascença. Tá? Hoje já também nós estamos, a Cap Contabilidade está em sede própria, é um escritório de instalações grandes, né? Instalações confortáveis, né? E para a gente oferecer tanto para o cliente como para o funcionário, esse conforto e essa segurança. Não trabalhamos com contabilidade pública, só trabalhamos com contabilidade comercial. Tá? Também fazemos contabilidade de igreja, condomínio, todo tipo de indústria, todo tipo de contabilidade. Tá? Que maravilha. E a gente percebe assim, que é um processo, né, Brandão? É uma caminhada, na verdade, né? Porque de 91, olha aí, quantos anos aí já tem, né? Em 91 eu estava ainda pensando o que eu ia fazer, né? E desafios constantes, viu? Desafio constante, sim, tá? Sim. Não é aquela Imagino que desde essa época, declarações, obrigações, o cenário não mudou muito, não, né? Não. Acho que piorou um pouco, né? Porque os prazos, né, estão cada vez mais curtos, né? E o controle do governo também um pouco mais eficiente. Sim. Mais preciso, né? Sim. Entendo. Mas é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui, viu? Tá bom. Luiz Henrique, nos conhecemos já estive aí uma vez, acredito que você lembra, né? Lembro, sim. Junto com o Fernando. Se não estou enganada, foi no dia da apuração da eleição que nós fizemos, que nós assistimos aí do escritório de vocês. Eu só passei lá. O Fernando estava acompanhando mais com vocês, mas nos conhecemos sim. Isso mesmo, maravilha. Luiz, conte para a gente um pouquinho da história da FM, quando começou, como que chegou até aqui, né? Divida com a gente um pouquinho. Eu vou começar me apresentando um pouco melhor, né? Perfeito. Sou formado em contabilidade, eu colei grau em 2007. O Brandão tem mais tempo de carreira aí, não peguei essa época não, viu, Brandão? Tempo de carreira, mas formei em 2007, mas já trabalhava com contabilidade desde 2002. Então, assim, eu tive algumas grandes escolas e me ajudaram muito, foi o Sebrae. Comecei nessa parte de contabilidade no Sebrae, onde eu fui rodando ali, vendo contas a pagar, contas a receber, retenção de imposto,
e a gente vai se aprofundando em alguns assuntos até você ver o que é que você gosta mais. Saí do Sebrae e fui trabalhar na Real, assessoria Real, onde aprendi muito lá também, uma grande escola. E lá eu comecei no RH. Passei um tempo no RH, onde não me apaixonei, não me identifiquei muito mais, são ossos do ofício, né? E logo após, acho que uns 6, 7 meses, eu saí do RH, fui trabalhar na área fiscal, que ali sim eu acho que eu me encontrei com a parte fiscal. Passei, acredito que uns 8 anos na Real. Então, depois que eu saí da Real, na realidade, já estava ao final, já tinha conversado com o dono do escritório, e nós tínhamos eu e o Fernando, nós tínhamos sempre esse sonho de montar um negócio próprio. E aí foi que surgiu essa parceria entre eu e o Fernando, e decidimos montar a FL Assessoria. Nós começamos em 2010, dezembro de 2010. E nós começamos no PH Center, fica ali no retorno da Aquário, uma salazinha pequena também. Tínhamos espaço, eu acho que para uns 5 computadores. E aí nós, obviamente, começou eu, Fernando, mais 3 pessoas. Eram os 5 espaços que tínhamos disponíveis. E aí a gente, graças a Deus, tínhamos, obviamente, inicialmente uma preocupação, né? Que era a captação de cliente. Como é que vai se manter, como é que vai sustentar essas 5 famílias se a gente não conseguir ter essa captação de cliente inicial. Então, a gente começou dessa forma, com muita vontade, certeza do que nós queríamos, mas ainda com algumas incertezas de como seria o futuro nosso e da empresa. Então, nós começamos no PH com 5 colaboradores. Logo, graças a Deus, a gente conseguiu alguns clientes iniciais, que a nossa carteira foi quem sustentou, na realidade, a manutenção da empresa. Então, esses primeiros meses, primeiro ano, a gente realmente teve uma carteira de cliente que foi fiel e sustentou o início da empresa, da FL. E aí, fomos contratando novos colaboradores, fazendo novos contatos com os clientes, os próprios clientes foram indicando muito, né? E aí nós tivemos que mudamos para o Vinhais, para um local maior, onde a gente já estava trabalhando com servidor próprio, já estávamos ali com, acho que uns 15 a 20 colaboradores, quando nós mudamos para o Vinhais. Graças a Deus também, em processo contínuo, a gente aumentou, cresceu, trabalho bem feito, e a gente teve que mudar também do Vinhais, que graças a Deus já estava ficando pequeno. E aí a gente veio para cá, para o Parque Shalom. Começamos aqui no Parque Shalom, era alugado, né? E logo nós compramos. Estamos com sede própria, entretanto, nós estamos construindo uma sede melhor, porque a gente precisa dar um conforto maior para os nossos colaboradores. Precisamos, obviamente, de algumas parcerias que a gente está pensando, expandir o negócio sempre é bom. E, assim, essa é a história da FL. Hoje nós estamos com... Sempre tem aquela oscilação, né? Mas estamos com 69 colaboradores, uma carteira aproximadamente de uns 400 e tantos clientes ativos e em movimento. Tem mais alguns sem movimento, que o Brandão deve saber como é que funciona, né? Essas empresas sem movimento. O cliente abre e fica com ela aqui. Então, a gente tem com movimento aproximadamente uns 400 clientes. E é essa a história da FL Assessoria, que ainda está só no começo, se Deus quiser. Pronto, maravilha. Eu achei que só eu que tivesse clientes assim, sabe? Que abre a empresa, deixa lá e diz, não, eu estou resolvendo o que fazer. E esse resolveu o que fazer, às vezes já tem um ano e meio. Não muda, não. Eu acredito que só muda. O Brandão está muito mais acostumado. A gente está falando, estou falando porque ele tem muito mais estrada do que eu. Mas só muda o endereço da empresa e do escritório de contabilidade. O cliente abre a empresa,
E a gente está começando a mudar algumas regras, né? Coisas que você vai aperfeiçoando. Sim. O cliente abre a empresa, às vezes some, ou às vezes fica um ano com a empresa parada, sem movimentar, e isso gera obrigação acessória, né? Obviamente, trabalho para a contabilidade, muitas vezes, e aí serve, eu acredito que os outros colegas que estão participando também têm esse mesmo caso. Eu acho que todos têm, né? Sim. E aí ficam, alguns abrem empresa e colocam 2, 3 empresas aqui e a gente faz mais 3, 4, 5 sem movimento. Então, acham que aquelas empresas que estão sem movimento não geram custo para a contabilidade e a gente vai fazendo, mas a gente vai também conscientizando os clientes de que esse não é um processo legal e que é trabalho que a gente tem, é custo que a empresa de contabilidade tem, é hora gasta do colaborador de contabilidade e que a gente tem que repassar isso para eles. Perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil, esse repasse não é fácil. Verdade. O que eu acho mais bacana em toda a história, né, de empresas de serviços contábeis é a questão do posicionamento, né? Eu também tenho uma empresa, né, de contabilidade e já uma vivência também aí de pouco mais de empresa de 17 anos, mas eu fiz o curso técnico em contabilidade, já trabalhava quando eu terminei o 2º grau, né, sou lá de Itapecuru, lá eu trabalhava numa empresa, estagiava, na verdade, e naquele tempo ainda era a datilografia, né, a guia de FGTS era datilografada, né, e a guia de previdência, folha de pagamento, contra-cheque, então eu também peguei essa fase, viu, Brandão, dessas impressões aí, tá, de algum tempo atrás. Eu comecei novinha, viu? Então, foi outro dia nessa situação, né? Foi outro dia, não demorou muito, não. Né? Mas o que eu acho mais bacana em toda a trajetória, para chegar, né, onde a gente chega, é o posicionamento mesmo, né? Eu sempre coloco muito a minha equipe de colaboradores, onde começa a partir da apresentação, né? Então, eu sempre digo o seguinte, o que é que você faz? Eu trabalho no escritório de contabilidade. E aí eu digo a eles, olha, você trabalha numa empresa de serviços contábeis. Porque quando você se posiciona como empresa, tá, o futuro cliente ele já tem um outro olhar. Por quê? Quando você colocar no escritório de contabilidade, ele já imagina o quê? Uma sala, né, cheia de caixa e papel. Quando você fala que é um escritório de contabilidade, ele já imagina uma estrutura setorizada, né? Ele já imagina pessoas, ele já tem ali uma outra visão realmente de empresa. E eu acho isso muito bacana, porque é o que vai alimentar quando a gente fala de imagem, tá? Principalmente porque a gente sabe que ao longo dos anos a nossa profissão, ela é uma profissão que se a gente não tomar cuidado, as pessoas uns desvalorizam e a gente acaba pagando por isso, né? E aí a gente tem que trabalhar 2 vezes para mostrar que não é bem assim, não é bem assim. Então, e daí vem alguns desafios, né? E aí eu queria ouvir de vocês, tá? Desafio nessa trajetória e o que mais marcou esse desafio. Compartilhem com nós aí umas histórias. Só fazendo uma introduçãozinha, já que nós estamos falando do tempo que nós começamos. Quando cheguei aqui, eu vim de Coroatá, né? Quando cheguei aqui, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade pequeno, onde foi que eu descobri que eu gostava, que eu queria mesmo era ser contador e não médico, né? Desisti de querer ser médico. E depois eu fui para um escritório maior, para um escritório já bem significativo o tamanho do escritório. E lá eu sempre ia visitar o cliente, ia deixar documento. Não é como hoje que tem internet, você entrega tudo via internet, tudo em PDF. Né? Na época você tinha que pegar, imprimir, datilografar e mandar e levar para o cliente. E eu ia em escritório de arquitetura, consultório médico, eu olhava tudo muito bonito. Os quadros nas paredes, as cores das paredes, as mesas. E eu tive a oportunidade também, na época, de conhecer alguns escritórios de contabilidade. Por isso que eu acho interessante que hoje esse termo escritório não é mais bem empregado. Eu tive também a oportunidade, na época, de conhecer vários escritórios. E eram muito feios, cheios de livros, sujos. Né? E eu ficava imaginando, eu vou ter um escritório, vou montar um escritório, mas eu vou fazer um escritório bonito.
Então, a primeira oportunidade que eu tive condições de montar um escritório, que a CAP passou a ter um local próprio, uma sede, eu coloquei os prometidos quadros na parede. Pintei com tintas bonitas, entendeu? E fiz uma coisa muito bonita. Tá? Então, para mudar um pouco essa questão de escritório, porque a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é que é uma coisa meio pequena, uma coisa não empresarial, né? Uma coisa para quem está começando. Diferentemente das demais profissões, como médico, como arquiteto, advogado, por exemplo, sempre tiveram escritórios bonitos, bem arrumados, bem apresentáveis, né? Então, vamos para o segundo tópico. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Corretíssimo. Né? Então, qual foi o maior desafio que você já teve? Falhou. Era na sua trajetória? O que mais te marcou? Você foi tudo. Sempre tem, um desafio, sempre a gente está enfrentando os desafios. No começo, como ele já falou, era a questão de penetrar no mercado, né? De fazer ser conhecido pelo mercado, né? Como buscar novos clientes. Isso foi muito ruim, é difícil. Sim. A tática que eu utilizei, a estratégia que eu utilizei foi trabalhar bem o cliente. Então, eu peguei o meu primeiro cliente e meu desafio foi servir bem esse cliente, prestar um serviço de qualidade para que esse cliente pudesse me informar para outros clientes, me indicar clientes. Tá? O segundo desafio que a gente começou, naquela época já a enfrentar, era a questão da tecnologia, do computador. Era muito difícil você comprar um computador naquela época, era muito caro. Era computador, era sistema, você não entendia, era uma questão distante da gente na época. Né? E a tecnologia, a linguagem, a forma que eles falavam, conversavam com a gente, e aquilo foi muito complicado. E eu vi, na época, que era uma questão de sobrevivência. Buscar esse primeiro computador, informatizar o escritório. Isso foi uma questão de sobrevivência. Ou a gente fazia ou a gente fechava as portas. Tá? Com o tempo, com o crescimento, houve também a questão de você contratar mais pessoas. Gerenciar essas pessoas também foi um grande desafio. Não foi fácil. Como fazer isso? Como colocar essas pessoas no mesmo ambiente? Como tornar essas pessoas produtivas? E em termos também de assumir responsabilidade, de fazer as coisas com zelo, de ter essa responsabilidade de entregar uma coisa que não pudesse nos causar prejuízo depois. Tá? E aí, com o crescimento, a gente dividiu o escritório em setores, né? Hoje nós temos escritório de 20 setores, colocamos coordenadores nesses setores. Hoje nós temos o primeiro time, que são os coordenadores, os subcoordenadores, né? E temos os demais funcionários, que são os aprendizes. Eu prefiro hoje, e sempre preferi, a mão de obra iniciante, principalmente daquelas pessoas que vêm do interior, que vêm com aquele objetivo, aquele propósito, aquela determinação de estudar, de aprender, de virar um profissional de contabilidade. Eu sempre gostei muito dessa mão de obra. Diferentemente daquela mão de obra que às vezes sai da Universidade Federal, que às vezes o cara se acha um craque, entendeu? E para se adaptar, para se formatar dentro do que a gente espera dele é um pouco difícil. Já esse pessoal que estão aí iniciando, que estão começando, o pessoal jovem, fica mais fácil você trabalhar a cabeça deles, de colocar, transformar eles em bons profissionais. Então, aqui o escritório, a CAP, ela sempre prezou em dar oportunidade. Até mesmo lá no sábado, no encontro que houve aí de contabilidade, eu estava olhando as fotos e vi muita gente que passou aqui pela CAP Contabilidade. E muita gente que saiu daqui, né? Graças a Deus, são bons profissionais, tem muita gente no mercado hoje, tá? São bons profissionais e a gente se sente satisfeito em ter contribuído com essa evolução desses profissionais, de colocar esses profissionais no mercado. Tá? É uma sensação muito boa mesmo. Esse desafio de buscar tecnologia, sempre, a gente continua sempre. Sim. Com 32 anos, a gente diariamente buscando agregar essas nova tecnologia. Peguei esse conhecimento, tá? Isso é uma coisa que não para. É verdade. Eu tenho um amigo que ele é empresário, ele fala assim, que a empresa ela tem sempre que pensar no crescimento.
se ela estaciona um pouquinho naquilo que é o novo, ela já começa ali a cair, já começa a Isso é diminuir. verdade. Isso é E verdade. os desafios, eles vêm para isso, né? Para nos testar, para fazer com que a gente avance, né? Luiz, querido, e você? Me conte aí os desafios da FL. Ou foi tudo lindo, tudo Tudo bonito, maravilha, tudo... né? A grama do vizinho é mais É bonita, né, sempre Luiz? mais verdinha. Verdade. Mas eu acredito que não foge muito do que disse o colega Brandão, as dificuldades iniciais, e aí eu trago também lá do princípio. A maior dificuldade, até tinha comentado já, é aquela captação inicial do cliente. Então, você, quando inicia a sua jornada, carreira solo, digamos assim, começa uma empresa, você tem realmente uma certa dificuldade em fidelizar a sua carteira de cliente, né? Então, você tem que prestar um serviço muito bom, com atendimentos específicos para cada cliente, você tem que ser bem próximo do seu cliente, tá? E isso que nós fizemos. Na realidade, o começo, a parte tecnológica é sempre uma busca no avanço tecnológico, mas, felizmente, eu acredito que nós não tivemos essa dificuldade na implantação de algumas rotinas ou da busca de novas tecnologias. A gente sempre teve bem integrado, bem afinado. Nós estamos nesse momento em que nós estamos passando, onde as mudanças são muito rápidas, a gente realmente, às vezes, não consegue acompanhar as mudanças tecnológicas. Então, assim, é sempre buscando, é sempre inovando, é sempre colocando um gestor para o projeto tal de nota fiscal para baixa automática. Tem que colocar alguém para startar aquele projeto, conciliação eletrônica, tem que ter alguém. Então, assim, as mudanças acontecem muito rápidas. E os players dessas mudanças, assim, eles oferecem muita coisa ao mesmo tempo. Então, uma ferramenta de download de XML tem 50 oferecendo. Você tem que estar antenado às mudanças que vêm acontecendo e sempre estar trabalhando com aquele parceiro que lhe atende melhor. Então, assim, isso vem sendo se é que eu posso chamar de dificuldade, mas é uma coisa atual. Lá atrás, onde não era tão constante, apesar de que a evolução vem sendo cada vez mais rápida, mas lá atrás era um pouco mais lenta, ao meu ver. Então, nós conseguíamos acompanhar com um pouco mais de celeridade. E agora... Luiz, tem uma diferença, né? Porque hoje, por ter abundância no mercado, essa quantidade de oferta, é mais barato, né? É mais barato. Já na minha época, eu comecei, era muito cara, né? Entendeu? Então, o difícil era você achar aquele profissional, aquela tecnologia, e depois era comprar aquela tecnologia, porque não era para todos. É verdade, é verdade. O valor, apesar de que barateou muito algumas funcionalidades, mas eu ainda acho assim, Brandão, que certos serviços, eles tendem ainda a baratear, mas ainda são muito caros. Por exemplo, eu acredito que... eu já volto, tá, Núbia, para outra dificuldade que nós temos ainda hoje, que até o Brandão também comentou. Eu acredito que algumas ferramentas, o próprio software de contabilidade, eu ainda acho caro. Tá? Apesar de que, como temos concorrentes, mas para aquele empresário que está começando, montando uma empresa de contabilidade, eu ainda acho uma ferramenta salgada para que ele desembolse mensalmente, e assim, tendência de colocar em nuvem é outro preço mais caro. Se ele for começar agora, ele vai começar sozinho, ele vai começar em um computador, ele vai ter que colocar um computador como servidor, porque ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar com 2, 3 parceiros. Então, assim, eu ainda acho algumas ferramentas tecnológicas, a exemplo do próprio software de contabilidade, uma ferramenta cara. A gente tem no mercado algumas ferramentas que são mais baratas, são mais aconselháveis para quem está começando, mas ela não atende empresas com grande volume de movimento
com tanta eficiência. E aí elas acabam sendo um pouco mais baratas. Mas as melhores ferramentas, eu ainda considero que são ferramentas caras para a gente iniciar um trabalho nessa área contábil. Você tem, obviamente, as ferramentas que são acessórias, eu vou chamar dessa forma, acessórias. Você tem ferramentas de download de nota fiscal, você tem ferramenta de integração contábil, você tem ferramenta de gestão do teu escritório de contabilidade, que você consegue baratear um pouco mais. Ou até, para quem está começando, trabalhar de forma paralela. Eu tenho um Excel para trabalhar, não é o ideal, mas estou começando no escritório de contabilidade, eu tenho um Excel para controlar minhas obrigações acessórias, controlar a entrega de imposto. Então, essas ferramentas a gente ainda encontra em valores melhores, mas as ferramentas de contabilidade, de software contábil puramente, eu acredito que ainda está muito caro. Deveria ser revisto pelas empresas de software aí que não estão cobrando muito barato da classe. Verdade. E aí, voltando um pouco mais, só para terminar de contextualizar um pouco sobre as dificuldades, Núbia, o Brandão comentou sobre a dificuldade, e eu acho assim, viu, Brandão, uma dificuldade em a gente encontrar profissional no mercado. Eu ainda sinto dificuldade quando eu quero um profissional pronto, apesar de que eu gostava mais de moldar o profissional da forma com que nós gostamos dele trabalhar. Mas, infelizmente, a dinâmica do mercado, ela às vezes pede que você busque no mercado um profissional já pronto, ou pelo menos que saiba referente àquele serviço que você vai demandar dele. E hoje o mercado ele é muito carente. As universidades não formam os profissionais como devem formar, na minha opinião, na prática, tá? Elas são muito teóricas, você não tem... Deixa muito a desejar, viu? Deixam muito a desejar, elas não têm a formação do profissional na prática. Escritórios dentro das próprias universidades, das próprias faculdades, que eu acho que deveria ser montado, tá? Para que aquele colaborador, aquele futuro profissional de contabilidade, ele já saia dali com uma formação prática. Hoje, se não, a minha visão, tá, Núbia? Fique tranquilo, estamos aqui para falar sobre gestão. A gente pega muito profissional que sai da faculdade. Mas quando ele sai da faculdade, que ele não teve um estágio prático, ele vem um profissional muito carente. Então, o profissional, se eu pudesse dizer alguma coisa para o profissional de contabilidade que está se formando, que está ainda cursando, tente conseguir um estágio, uma coisa prática mesmo, que eu vou para dentro de um escritório de contabilidade, eu vou passar 6 meses, no mínimo, aprendendo. Eu não vou fazer aquele estágio de 3 meses só para eu olhar coisas da minha grade curricular. Não, passe pelo menos 6 meses, se você quiser, obviamente, atuar na área, né? Passe pelo menos 6 meses no setor fiscal, passe mais 3 meses, 6 meses em outro setor e veja qual é a área que você quer atuar. Fiscal, contábil, RH. Pelo menos 2 anos, né, Luiz? O ideal é pelo menos 2 anos. Isso, pelo menos 2 anos, porque também nós temos o imediatismo do profissional que já sai da faculdade ou está lá e com 6 meses ele já sai para um escritório de contabilidade, vê a parte fiscal e imagina que está dominando aquilo. Não, você tem que imaginar que você está subindo um degrau. Eu estou aprendendo a parte fiscal, mas eu tenho que conhecer, como um profissional de contabilidade, um pouco da área contábil. Eu tenho que conhecer um pouco da área de RH, eu tenho que conhecer um pouco de uma abertura de empresa, de como fazer o imposto de renda da pessoa física. Ah, mas eu quero ficar na área, trabalhando no departamento pessoal, na área de RH. Mas você precisa, como profissional contábil, aprender um pouco, então passar um pouco de tempo voltado para o setor contábil, para o setor de fiscal, para o setor paralegal, pegando a vivência, tendo, inclusive, contato com os clientes, porque isso é muito importante. O profissional que vai ser moldado e que vai se formar e que
quer trabalhar na área contábil lá na frente. Então, a gente ainda sente muito, Brandão, essa carência, tá? Então, a gente também tenta buscar no mercado profissionais já, de certa forma, gabaritado, mas como está muito difícil, Não tem, não. profissional contábil gabaritado, por exemplo, numa área fiscal contábil, você tem que pincelar. Como está difícil, então você acaba tentando moldar os universitários, as pessoas que estão se formando. E aí, né, nesse processo de moldar essa equipe, é que eu acho que as faculdades elas estão pouco preparadas na hora de moldar esse profissional. Eles estão muito voltados para a parte teórica, o que não é ruim, mas eles são muito carentes da parte prática. Sim, sim. E, Luiz, eu vejo também hoje essa meninada aí que estão começando, muito ansiosa, né? Demais. O cara entra no escritório com 3 meses, ele já acha que tem que ir para outro lugar, ele já acha que tem que ir para outro lugar, ele já acha que já sabe que ele já pode montar um escritório. Ele não vê aquela questão, aquela paciência, daquela questão de aprender, de fazer um bom estágio no escritório, degrau por degrau, área fiscal, área contábil, pelo menos pegar uma noção. Porque eu nunca trabalhei na área fiscal, mas eu trabalhei sempre na área contábil, né? Mas eu, em convivendo próximo da área fiscal, eu aprendi a área fiscal, assim como eu aprendi a área pessoal. Então, não necessariamente você tem que estar dentro da área fiscal para aprender. Você conviver ali com o pessoal do fiscal, trocar ideias, até mesmo uma dúvida em termos de contabilização, você aprende. E lendo, estudando. Então, eu vejo que o pessoal não busca essa questão de aprender, de estudar, de aproveitar esse momento que está iniciando o seu aprendizado no escritório e buscar também o conhecimento complementar, o estudo. Tá? Eu vejo muitos são muito ansiosos. Eu entendo, inclusive, que a parte contábil, o setor contábil, só um adendo aqui, o setor contábil é o setor que tem maior, lógico, depende muito de cada profissional, mas é o setor, Brandão, que tem mais probabilidade de conhecer todos os processos de uma empresa contábil. Então, assim, eu queria ter começado no setor contábil. O setor contábil tem oportunidade, até porque ele conversa muito e precisa dos outros setores. Contabilidade não se faz sem os outros setores, inclusive sem o contato com o cliente. Então, quem começa no setor contábil, ele tem, digamos que, muito mais oportunidade de conhecer todos os estágios, todos os processos. Eu queria muito ter começado na área contábil. Não pude, até porque mas eu conheci do RH, fui para a parte fiscal, mas você tem que se aprofundar. Então, eu fui estudar um pouco da parte contábil, eu fui estudar um pouco da parte paralegal, para poder tentar juntar tudo isso e atender bem o cliente. Sim. E existe assim, uma preocupação muito grande. Hoje, a gente considera uma equipe de trabalho com pessoas que já se formaram há algum tempo e têm um pouco de conhecimento ali para agregar, né, junto à empresa. Porém, na pandemia, né, o qual mudou-se até mesmo o formato em relação à questão da educação, já existe uma preocupação muito grande, né, maior ainda, para os futuros profissionais, porque durante 2 anos, né, tiveram a questão da aula online, a gente sabe, todos nós sabemos o quanto isso pode ter sido prejudicial, não com aquele que tem seus objetivos ali bem firmes, né, em relação ao que quer profissionalmente, mas às vezes aqueles ali que estão perdidos, né, que vê a faculdade e acha está naquela fase ainda do oba-oba e que muitas vezes ainda não assumiu a responsabilidade realmente de um profissional da área. Então já existe essa preocupação no mercado, né? E essa ineficiência, vamos dizer, aliás, eu nem sei dizer essa ineficiência, mas esse cenário em que a gente não consegue pessoas boas na sua totalidade só por serem formadas, é uma preocupação, infelizmente, de muitas áreas, né? E a nossa, então, por ser técnica, a gente sabe o quanto a gente paga por isso, né? Porque, às vezes, a gente trabalha aquela questão da oportunidade, né, de trazer, vem cá, vamos pincelar, mas muitas vezes eles não têm esse gás todo, né? E aí, mas a gente vai seguindo, a gente vai insistindo, né? Vai continuando, né? O que a gente não pode também é ficar à mercê ou aceitar qualquer tipo de situação, que ao final de contas, lá na frente a gente é que paga por isso, né?
Eu quero registrar aqui a presença do conselheiro Ronaldo Everton, que está aqui na sala com a gente também. Estudamos juntos, inclusive, então, seja bem-vindo, conselheiro. Bom, falando ainda de pessoas, né? Como é que vocês lidam na empresa de vocês em relação à gestão de pessoas, né, funcionários, né? A nossa atividade é uma atividade muito técnica, né? Eu digo muito que se a gente quiser trabalhar 24 horas, a gente tem coisa para fazer 24 horas. Tem declaração, tem análise, tem tudo. Tudo que se sentar para trabalhar, você tem serviço. E como é que funciona na empresa de vocês a questão de pessoas? Vocês costumam trabalhar, ter aquela preocupação, reuniões motivacionais? Como é que vocês fazem isso hoje? A gente sabe que os tempos hoje são outros, né? Então, a gente tem que trabalhar o técnico, mas tem que ir lá, bater no ombro, levanta, respira, conta uma piada, né? Para não concentrar muito. Como é que é na EFL e como é que é na casa? Eu vou começar, Luiz. Tudo bem. Eu já aceitei bem a ideia de treinar pessoas para ir para o mercado. Então, geralmente, aquele funcionário que tecnicamente se destaca, ele não demora muito. Outra empresa maior vem, oferece o dobro, o triplo do salário e leva mesmo. Tá? O que eu fiz aqui? Eu criei uma política de tentar segurar o meu primeiro time. Então, eu tenho um time de coordenadores, de subcoordenadores, né? E eu criei uma política para pagar reconhecê-los o salário do mercado, que eles tivessem um pouco de dificuldade de sair daqui. Tá? Depois, a gente traçou aqui também um plano de benefício, para ver se a gente dava uma certa segurança, um certo conforto para o funcionário. Tá? Então, por exemplo, no setor fiscal tem um coordenador, que é uma pessoa que eu invisto, pago treinamento, curso, que eu convivo, que eu fico pedindo para ele pesquisar isso, aquilo, que ele me mostre, que ele converse comigo, numa busca de até mesmo eu aprender e ele também aprender. Então, ele vai pesquisar, eu vou pesquisar, a gente discute um problema fiscal de um cliente e a gente aprende junto. Tá? Então, surge uma atividade nova, a gente senta com uma equipe de coordenadores, olha, tem essa empresa aqui, que é uma empresa de seguro, vamos estudar, cada um pega uma área, vamos estudar o que faz uma empresa dessa, como é que é a tributação dessa empresa, se pode ser lucro real, lucro presumido, e vamos aprender junto. Então, com isso, eu tenho conseguido treinar meu primeiro time. E logo depois eu tenho um time de subcoordenadores, que é aqueles que estão sempre ali preparados para assumir o lugar do coordenador, caso ele saia. Tá? E a gente vem trabalhando assim. Sai um funcionário, um aprendiz, um funcionário que está com um ano, com 6 meses, um ano e meio, já tem um coordenador, um subcoordenador para ensinar o novo funcionário, o atrás do funcionário, o novo aprendiz e ensino. O certo é que essa minha política de segurar esses talentos tem dado certo. Eu tenho pessoas aqui com 25 anos, falando comigo com 8 anos, com 10 anos, com 12 anos. Tá? Quer dizer, meu primeiro time é todo de 8 anos, 10 anos, de 12 anos. Tá? E eu não deixo o pessoal no conforto. Eu sempre estou buscando fazer com que eles evoluam no aprendizado. Tá? Isso é uma questão da gente até buscar segurança no que a gente entrega para o cliente. Uma informação para a Receita Federal. Então, a gente tenta buscar essa segurança botando o pessoal para ler, para estudar, questionando um assunto, outro, um item, um ponto, uma dúvida. E aí o pessoal vai evoluindo no aprendizado. E também, ao longo do tempo, eu percebi que o pessoal se recusava a trabalhar em escritório de contabilidade. Por quê? Tem a questão do paga pouco. Era um ponto. Segundo, a falta de conforto. Então, não se oferecia para o funcionário um certo conforto, como muitas empresas ofereciam. Né? Só de conforto. E a outra era aquele trabalho fora de horário. Então, o pessoal olhava assim, mas eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar sábado. Aquela coisa muito sofrida, muito massacrante. Então, uma das coisas que nós fizemos aqui na CAP foi eliminar o trabalho depois das 6, trabalho aos sábados. Tá? A gente, dentro da jornada normal do trabalho, a gente impôs um ritmo, tenta impor um ritmo de trabalhar mesmo, de cobrar, de que as pessoas tenham suas tarefas, a gente mapeou todas as tarefas, cada um tem suas responsabilidades, tem suas cotas de empresa para fazer, e que essas pessoas têm que dar conta dentro desse tempo normal de trabalho. Tá?
Legal, legal. Uma forma da gente tentar conviver com essa situação, Sim, porque não é muito fácil, não. É como o Luiz Henrique falou, a mão de obra está muito difícil, não está fácil. Sim, sim, perfeito, perfeito. Que ótimo. Luiz, querido. Essa pegada do Brandão, eu acho que não foge muito. A gente acaba se identificando muito de um escritório para o outro, né? Com as falas de um parceiro, porque não foge muito da regra aqui da FL, né? Então, hoje, eu sou meio coração mole, né? Então, quando vai tratar com pessoas. Mas a gente, como gestor, como liderança, a gente vai aprendendo, né? Então, você tem aquela hora de você ser um pouco mais brando, coração mole, mas tem aquela hora também de você criticar, de você chamar a atenção. Então, assim, incentivar, tá? Essa questão dos colaboradores, a tratativa com pessoas, a gente também, nessa mesma pegada, tem uma empresa de recrutamento e que faz reuniões periódicas. Nós fazemos reuniões internas e externas com essa equipe de recrutamento, psicólogo. Então, tem apoio para os colaboradores, porque a gente sabe que não é fácil. Às vezes, o colaborador chega com problemas até em casa ou qualquer outro tipo, e para se concentrar nas tarefas é complicado. Então, assim, a gente segue a mesma batida da empresa do Brandão em organização de colaboradores. Então, a gente tem a equipe também de gerentes, tá? E a gente agora deu uma oportunidade para que esses gerentes se tornassem... a gente está tirando, né, esses gerentes e colocando em um setor de controladoria específico, com funções e tarefas específicas, e nós estamos levando os coordenadores, que eram coordenadores, que estavam há mais tempo, a gente está colocando como gerente dos setores. Mas, assim, essa equipe como o Brandão falou, que já está há bastante tempo, já está moldada de acordo com o ritmo da empresa, de liderança. Então, assim, a gente faz de tudo para que eles continuem com a gente, né? Em paralelo também, os demais colaboradores, não que a gente não priorize os demais, tá? Mas essa turma daqui de cima, que eu chamo coordenadores, supervisores, gerência, elas já estão enraizadas e elas conhecem todos os processos do escritório de contabilidade. Então, são talentos que nós moldamos desde o começo, então já sabem o ritmo. É um pouco mais difícil de você repor uma mão de obra dessa. Nós pagamos aqui também alguns benefícios para os colaboradores, plano de saúde para quem eventualmente quer. Então, a gente vem melhorando a cada dia. A parte de treinamento, a gente até formatou uma equipe, e agora a gente vai pegar essa atribuição e colocar na controladoria, que é uma equipe para coordenar a parte de estudo, né? Então, a gente não pode deixar os demais desatualizados. Eu entendo que cada um tem que estudar individualmente, mas às vezes é complicado você reunir todas as informações. Então, tem que ter um time aí que possa fazer isso e passar para os demais colaboradores. Então, é assim que a gente vem conduzindo a FL. Legal. E é desafio diário, né? Sim, aí a gente bate mais uma vez na tecla, né? O propósito do colaborador precisa estar alinhado com o propósito da empresa, né? E que bom quando a gente consegue trabalhar essa sintonia, né? Legal. Esse engajamento do colaborador, investir a camisa da empresa, é uma coisa que eu pelo menos, bato muito na tecla aqui, porque ele não está só vestindo a camisa da empresa para, sei lá, muitos pensam, eu vou exaltar a empresa e daqui a algum tempo eu vou sair. Não, você está vestindo a camisa da empresa porque você trabalha na empresa, você tira seu sustento da empresa, você está tirando seu conhecimento da empresa. A empresa está lhe pagando para isso. A empresa está lhe remunerando para isso. A empresa depende de você, mas você tem que sugar da empresa o máximo de conhecimento. Como é que você suga o máximo de conhecimento da empresa? É se doando para a empresa.
é vindo todo dia, é se questionando, é questionando o colega do lado, é questionando o gerente, é questionando a diretoria da empresa. Olha, é assim, não pode ser assado. É entender o seu cliente, o dia a dia do seu cliente, Sim. e não ficar... Porque, assim, essas rotinas que são rotinas diárias da contabilidade, daqui a pouco a máquina vai estar fazendo com expertise até maior. Então, você tem que sugar o conhecimento da empresa para que você possa aplicar, seja aqui dentro da empresa, no primeiro momento, mas seja numa carreira solo, seja depois em uma outra empresa de contabilidade, ou numa Vale do Rio Doce, numa Ambev, numa multinacional dessa qualquer. Então, assim, esse engajamento do colaborador, a gente tenta... lógico, é um desafio diário, né? Mas a gente tenta muito isso, colocar isso na cabeça deles, que, olha, você tem que vestir a camisa da empresa todo dia e comprar a briga da empresa e comprar a briga do cliente da empresa, porque isso vai servir para você. Perfeito. Luiz, eu sempre digo para eles que o melhor lugar de aprender a ser um dono de escritório ou de uma empresa contábil é aqui. Sim. Então, você só pode ser um gerente lá em uma outra empresa grande se você for bom aqui dentro, se você aprender aqui. Então, aqui é que você tem que ser bom, aqui é que você tem que buscar conhecimento na sua amplitude. Você tem que aprender a conversar com os colegas, você tem que aprender a conversar com clientes, com pessoas externas, tem que aprender a atender essas pessoas, a buscar a satisfação dessas pessoas. Então, A resolver uma os escola, problemas, né? Exatamente, aqui é uma escola, aqui é onde você aprende a ter saída, aprende a resolver problemas. Então, sendo bom aqui, você aprendendo nesses 2 anos, 3 anos, você será bom em qualquer lugar. Show. Eu digo mais ainda, né? Eu sempre compartilho muito com a minha equipe o seguinte: conhecimento, no momento que você está na empresa, você utiliza o que você sabe na empresa que você está. Então, a empresa, ela investe para que você aprenda, ela te impulsiona, ela te desafia ali a você resolver um problema, a saber o que fazer, a hora de fazer. Porém, por algum motivo lá na frente, se você se desligar da empresa, você não tem como deixar o que você aprendeu, né? Você Lógico. com você, né? Então, assim, é algo que é para você. Então, quando se tem esse entendimento, ótimo, que maravilha, que bom, né? Por quê? Porque eu penso que é uma troca, eu vejo que é uma troca. Então, eu não gosto muito dependente do segmento da empresa, ter aquela ideia de que é só a empresa que precisa. Não, não, são os dois, né? São os dois que aprendem, são os dois que crescem, né? E quanto mais a gente consegue trabalhar isso na equipe, mais a gente consegue trazê-los mais para perto, né? Eu vejo que é muito por esse lado. E assim, eu até te diria, desculpa te interromper, Nubia. Não, tudo bem. Eu até te diria que talvez seja o maior desafio de uma empresa de contabilidade. Sim. É você conscientizar o teu colaborador, você incentivar o teu colaborador, abrir os olhos dele que ele está numa empresa de contabilidade, numa troca constante, tá? E que aquele conhecimento ele vai levar para toda a vida dele. Sim. Tá? Porque o que ele faz para ele ali, e consequentemente para a empresa, ficam frutos na empresa e ficam frutos na estrada dele como profissional de contabilidade. Então, acredito que ele, profissional de contabilidade, que está no escritório de contabilidade, numa empresa de contabilidade, como chamem aí, se ele comprar essa briga, se ele internalizar isso, a empresa vai crescer. A empresa de contabilidade vai crescer, porque ele vai comprar como a empresa atender melhor o seu cliente, como a empresa implantar novas tecnologias, como a empresa desenvolver novas ferramentas, se for o caminho dela, como a empresa reduzir os custos dela que ele está vendo. Então, assim, colaborador, futuro empresário de contabilidade, futuro profissional
em carreira solo de contabilidade, internalize isso. Compre essa briga da empresa que você está trabalhando como profissional de contabilidade. Sim, E eu show. acho que é importante, para quem está começando aí, o pessoal está aprendendo, é ter objetividade, né? É ter planejamento, sabe, olha, eu escolhi contabilidade, estudei contabilidade, me formei em contabilidade, vou aprender contabilidade e vou crescer, vou fazer um concurso, mas ter objetividade. Eu acho assim que o pessoal hoje tem muita pouca objetividade, ou quase sem nenhuma objetividade. O importante é chegar ali às 8h10, né? Trabalhar daquele ritmozinho e tal, sair às 5 para as 6, mas você não vê aquele pessoal tentando discutir um assunto, uma legislação, uma pesquisa, entendeu? Assim, querendo aprender, buscando conhecimento, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Quando eu comecei, eu estava no escritório de contabilidade, eu recebi um senhor. De repente, o senhor entrou lá no escritório e eu fui lá e atendi o senhor, né? E ele, olha, eu sou da empresa tal, que vocês são contadores, eu queria preencher um cadastro aqui e tal, que nós vamos entrar na licitação e tal. E eu fui lá, atendi ele, botei ele para sentar, ofereci café, água, 2 da tarde, muito quente, ele estava suado. E aí arrumei a documentação toda para ele e tal. E ele me olhou assim, mas você é um cara muito bom. Eu gostei muito de você. Você é um cara raçudo. O meu irmão é o controle da Vale. Você quer trabalhar com ele? Ele gostaria muito de ter uma pessoa como você do lado dele. Sim. E aí foi quando eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Vale Rio Doce. Olha só. Quer dizer, essa questão de você estar ali atento, você e buscar esse conhecimento. Porque na Vale eu tinha que fazer uma prova, eu tinha que estar preparado para passar na prova, né? Sim. Quer dizer, eu vinha evoluindo profissionalmente, no aprendizado, buscando conhecimento e me preparando, porque eu sempre digo que o trem da oportunidade não passa todo dia nem toda hora. Você não pode perder esse trem, né? Porque é o trem da oportunidade. Você tem que estar preparado para segurar o trem, para subir no trem. A Luísa Trajano, ela fala que algumas pessoas já chegaram para ela e disseram que ela teve sorte, né? Ela disse, realmente, eu tive sorte mesmo. Mas, engraçado, todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. Né? Então, às vezes, as pessoas associam as benécias como algo do acaso, quando, na verdade, é resultado de um comportamento seu, né? Resultado ali de uma ação, né? De um objetivo, de um propósito, né? Bom, eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito da conversa e acredita, já vai fazer 1 hora que estamos conversando, viu? Tá muito bom. Tá bom. E a nossa audiência está mesmo, viu? Ótimo, maravilha. Pessoal, não sai, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, como gestor, considerando, né, esse momento mais tecnológico, né, mais digital do que algum tempo atrás. A gente sabe que as redes sociais, elas invadiram, né? Invadiram o mundo, independente da atividade que você faça. E existe algumas empresas que elas acabam se posicionando muito na questão do Instagram, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? Vocês, como gestores, como que vocês avaliam essa entrada, vamos dizer assim, né? A empresa de contabilidade junto a esse cenário? Ela realmente traz clientes ou ela apenas traz ali uma visibilidade? Por exemplo, a empresa de vocês têm um Instagram que alimenta todos os dias, que serve como que informa para o cliente ou não? Ou o cliente de vocês não é um cliente muito de rede social? Mas eu acredito que esse processo todo, embora ele esteja bem amplo, ele ainda está se iniciando, né? Ele é um processo aí que nem todos ainda convivem diariamente com a tecnologia. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa que eu uso o celular, mas já não sou muito de estar acreditando na questão de publicidade no Instagram, até porque as 2 compras que eu fiz baseadas no Instagram, eu fui enrolar nas 2. Já perdi a confiança. Mas aqui no escritório também, a pessoa também tem que contar com a sorte, com a ajuda de Deus, né? Sim. Eu tive 3 filhos, né? E eu sempre falei mulher que devia ter tido 6. Né? Porque hoje eu tenho aqui no escritório Vitor Hugo, que é um cara que gosta muito dessa questão do Instagram, da internet, tecnologias e tal. E tem a outra filha também que toma de conta do financeiro, que gosta muito dessa questão de gestão, de treinamento, psicóloga, tá? Mas ainda a ferramenta que eu utilizo para captação de cliente é o próprio cliente. Sim. Isso aí é um trabalho que eu procuro
prestar um serviço, a gente que procura atender o cliente de uma forma muito ágil, muito rápido, para sempre deixar o cliente com segurança, satisfeito, e que esse cliente possa confiar na equipe, né? Eu sempre mostro também minha equipe, põe minha equipe para conviver com os clientes, para aqueles principais clientes, quase todos nós temos um grupo de Zap, eles possam conversar em tempo muito rápido com a gente e que a gente possa atender eles muito rapidamente, tá? Então, eu prefiro a própria referência, a própria indicação do cliente. Mas tem aparecido alguns negócios, alguns pedidos de proposta já vindo da internet, né? Do site, do Instagram, tem sim. Mas eu acho que ainda é um processo iniciante de venda. Eu concordo plenamente, viu, Brandão? Eu acredito que não tem processo de captação de cliente melhor do que a indicação de um cliente seu, que foi bem atendido. E se ele está indicando é porque ele se sente satisfeito, porque ele gostou, está gostando, senão ele não indicaria. Eu, pelo menos, não indico serviço de nenhum profissional que eu tenha dúvidas. E aí vocês sabem que contabilidade também indica muito outro profissional. Mas eu acredito que Instagram, por exemplo, nós temos página do Facebook, Instagram, site. Eu acredito que isso te dá uma visibilidade muito boa. Então, principalmente para quem está começando. Hoje, até pela própria ética do CRC, da classe, você tem algumas limitações. Então, você tem que ser muito prudente, obviamente, no tipo de divulgação que você vai fazer, mas você não tem que deixar de fazer e de noticiar coisas boas que você faz. Se você vai numa feira, você coloca no Instagram. Se você manda colaborador para uma feira, para um bate-papo de negócio, você coloca no Instagram. Isso tudo vai trazer engajamento da sua equipe, de terceiros que vão olhar lá no Instagram, Facebook, e vão conhecer a sua empresa. Tá? Agora, realmente, o melhor indicativo sem sombra de dúvidas, a melhor forma de captar cliente ainda é a indicação de seus próprios clientes. Maravilha. Nessa área aí, eu sempre tive uma preocupação aí, foi de fazer uma campanha dessa de mídia e prometer o que eu não poderia entregar. Sim. Essa foi a minha preocupação. Aquela coisa de você vender uma coisa e o cliente chegar e encontrar outra coisa, tá? Sim. Então, acho que é melhor o cara mostrar para o cliente o que ele realmente é, como ele realmente faz, do que prometer e não conseguir entregar. Pronto, maravilha. E assim, ou seja, o boca a boca ainda fala muito, né? Sim. Maravilha, maravilha. Boca a boca. Nossa carteira de cliente, eu acho que quase que 100% foi indicação. Quase que 100%. Muito pouco veio através das mídias sociais. Agora, alguns já chegaram por indicação e já conheciam através das redes sociais. Entendi. Então, isso te facilita, né? Olha, João e Maria me indicou para a FL, mas eu já conhecia a empresa, eu já tinha visto pelo site do CRC ou pelo site de uma outra empresa, ou eu coloquei lá, fiz uma pesquisa e dei uma olhada prévia em algumas informações, vi quem eram os clientes que vocês trabalhavam. Então, isso acontece, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que é muito importante por indicação. É muito importante para melhorar a imagem da empresa, né? A imagem, perfeito. A posição dela no mercado, né? Sim, sim. Bom, caminhando aqui, né, já para o nosso final, tá? Em razão do tempo também. O que é que vocês planejam, tá? O que é que a CAPES, o que é que a FL aí planeja para o futuro, né? Daqui a mais 5 anos, né? 5 anos, 10 anos. O que é que tem de projeto aí para os próximos anos? Triplicar a quantidade de funcionários, triplicar a quantidade de clientes, abrir filial. Eu só penso em crescer. Eu quero ficar... eu quero que a CAPES fique maior do que a FL.
Olha, tá vendo? Olha o desafio aí, viu? Eu quero chegar lá, no gramado da CAP. Tá vendo? Aí é muita história, a CAP já tem muita história, tem muito tempo de vida. Mas eu acho que o importante hoje é a gente, na verdade, uma empresa, no geral, ela nunca pode parar, né? A empresa, o desafio dela é crescimento. Até porque, se ela estacionar, ela começa a perder, a cair, né? A perder espaço. E essa busca da gente em crescimento, em modernizar, em buscar tecnologia, em aperfeiçoar processo, em aceitar o desafio, por exemplo, esse monte de impostos, né? De contribuições, de regras, de leis, né? Isso termina sendo um desafio para a gente. A gente tem que correr atrás disso, tem que buscar mesmo e buscar posicionar-se melhor no mercado, tá? Trabalhar bastante a imagem da empresa, olhar também, ver a questão do funcionário, né? Dos colaboradores, né? Treinamento. Eu acho que nós temos um objetivo e uma função muito importante, que é botar pessoas da contabilidade do mercado de trabalho. Treinar essas pessoas e jogar para o mercado de trabalho. Até porque eu vejo assim uma necessidade da própria profissão de contabilidade. Eu me preocupo muito com isso, tanto é que aqui no escritório todas as empresas têm contabilidade. Então não tem aquela questão da empresa do simples, não se faz contabilidade. Por quê? Porque eu me vejo como uma empresa de contabilidade. Eu vejo a CAP como uma empresa de contabilidade e nós somos pagos para fazer contabilidade. E eu quero que o pessoal venha para cá aprenda a fazer contabilidade. Débito, crédito, analisar uma conta caixa, conciliar uma conta, fechar um extrato bancário. Porque não se pode passar para um escritório de contabilidade e sair para o mercado sem ter esses conhecimentos básicos de como fazer uma contabilidade. Espera aí, só um minuto. Perfeito. Luiz, e você? Você quer se tornar vizinho do Brandão, é isso? Programado de... O homem é forte, o homem é forte. Quero chegar lá nesse nível. O homem é forte. Não é à toa que está esse tempo todo no mercado, né? E a gente tem aqui que parabenizar o Brandão também. Eu já não conhecia, tive uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente há muito tempo atrás. Eu acredito que ele não lembre de uma visita que eu tive lá na empresa dele. Já tem mais de 10 anos isso. Não deve lembrar, mas eu não conhecia, assim, nunca tinha batido um papo com ele. Primeiro, parabenizá-lo, né? Que é um profissional de referência aqui no Maranhão. Não é à toa que a empresa dele está onde está. A AFL, a gente vem numa batida muito pesada em investimento em tecnologia. Então, assim, nos próximos anos, o que eu imagino que a gente espera para esse futuro na área contábil? Então, a gente está num processo de implantação de realmente deixar a contabilidade digital de ponta a ponta, tá? E o contador, um analista de todo esse processo. Então, a gente está numa pegada de fortalecimento desse processo de automação, robotização. A gente sabe que não é um processo muito fácil, são processos caros, um processo de robotização é muito caro hoje para você fazer. Programador está praticamente escasso no mercado, você não consegue encontrar bons programadores. Então, você terceirizar uma robotização é muito caro, mas a gente está nessa pegada. E aí, para os próximos 2 anos, a gente já vem conversando muito, eu e Fernando, em tirar o processo manual dos colaboradores, porque, infelizmente, ainda tem aquela contabilidade que diz assim, olha, meu processo todo é automático, ainda não está. Infelizmente, eu acredito que o Brandão também está nessa mesma batida, aí, nessa mesma pegada, mas ainda não consegue. Hoje você não consegue ainda estar com tudo informatizado. E, para isso, a gente está investindo em pessoas e em tecnologias. Pessoas, a gente está com uma dificuldade muito grande em encontrar profissionais para fazer esse processo, mapear todos esses processos, deixar tudo automático, mas é um futuro que a gente
está visualizando, até porque, inclusive na própria palestra da CertRede, lá tanto do Pedro Neri, quanto o outro colega, esqueci o nome, palestrou primeiro, Felipe Guerra. Felipe Guerra. O Felipe Guerra. É uma tendência à contabilidade consultiva, né? Essa checagem de conformidade e não conformidade, isso vai ficar a cargo de uma máquina, de um robô. Então, você tem que chegar antes nesse processo de robotização, de automação. Chegando antes, você consegue ter uma equipe mais estruturada, os processos mais bem alinhados, para que você trabalhe melhor uma contabilidade consultiva, um BPO, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está numa pegada em que a gente está, primeiro, conscientizando a equipe nesse processo de conscientização e que nós vamos chegar para os próximos 2 anos aí com um processo de automação muito forte, se Deus quiser. Então, é o que a gente espera para os próximos 2, 3 anos. Luiz, esse aqui é o difícil. Comprar tecnologia, agora o mais difícil mesmo é fazer a turma aceitar a coisa, né? Aceitar, aprender aquilo, conviver com aquilo. Então, a turma tende a rejeitar mesmo. Você tem que fazer um trabalho, muita paciência para fazer com que a coisa vá entrando devagar, vá pegando, vai se acostumando, porque não é muito fácil, não. Um processo de robotização hoje, ele é muito caro. Então, assim, ou você tem sua equipe muito engajada naquilo ali, porque qualquer ferramenta, você vai criar um processo de automação, um robô, você não fica só nesse robô, você vai ter que, para automatizar todos os processos ou boa parte dele, você tem que colocar aí 5, 6, 10 robôs para fazer tarefas em que os colaboradores fazem manualmente. Então, você investir em um robô, em uma tecnologia, e o colaborador não comprar essa briga para ele, que, olha, isso vai diminuir o meu serviço manual. Eu não vou mais precisar acessar site de Cefaz para fazer qualquer tipo de consulta, porque eu tenho um robô que faz isso. Mas a empresa de contabilidade, ela investiu caro nisso. Então, eu vou comprar essa ideia e vou passar a fazer, a executar, a gastar aquele meu tempo em um outro tipo de serviço, mais consultivo, mais voltado para o meu cliente final, que é a empresa que me contrata. Então, isso é um processo que é realmente complicado de você fazer, principalmente com pessoas que, às vezes, não têm tanta familiaridade com a tecnologia e são muito aversas a mudanças. A gente aqui no Maranhão, eu tive recentemente visitando algumas, a gente esteve no Ponta Azul, né, e teve alguns outros encontros aí, a gente vê que Sul, Sudeste, eles já estão bem mais avançados nessa parte de modernização, implantação de novas ferramentas, automação de processos do que as equipes e as empresas de contabilidade do Nordeste. Algumas exceções que a gente tem aqui no Ceará, a gente tem algumas empresas fortes já muito bem, Ceará, Rio Grande do Norte, a gente tem algumas empresas que já jogam esse jogo com muito mais força, mas também são empresas aí que investiram muito pesado, né? Então, assim, essas empresas, a meu ver, essas empresas não vêm muito forte para cá, para o Maranhão? Porque ainda o cliente do Maranhão, ele ainda quer um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento cara a cara com o contador dele. Ele ainda quer um contador que pegue na mão dele, explique várias coisas, que visite, e que essa turma lá de fora, eles são muito voltados para a eficiência. Entrega nos prazos, faz uma reunião online mesmo, o cliente daqui do Maranhão. Então, assim, a gente tem que aproveitar, enquanto a gente não tem, de certa forma, certas concorrências se implantando, e a gente aprimorar essa parte nossa tecnológica. Nos preparar para a concorrência. Porque o mercado vai exigir, a conconcorrência vai vir. Vai chegar. Não é à toa que a gente tem Ponta Azul, Ponta Azul, queira ou não queira, é um parceiro da contabilidade, mas ele acaba também tendo alguma relevância na concorrência. A gente tem algumas empresas de contabilidade, agora que eu não vou,
que se oferecem, na realidade, como contabilidade, mas não são contabilidade. Mas elas tiram um pouco do mercado do contador quando elas oferecem, a título de ferramenta tecnológica, uma possibilidade do cliente gerar o próprio DAS dele, uma possibilidade dele fazer a apuração do imposto, do PIS, COFINS, do ICMS dele. Então, ela acaba tirando um pouco do mercado do profissional de contabilidade. Então, isso a gente tem que se aprimorar também nessas ferramentas e fazer isso com muita competência. Lógico que são investimentos muito caros, para que o nosso colaborador, e a gente passe a oferecer o serviço consultivo, lógico que através das ferramentas tecnológicas, mas a gente vai ter os resultados muito mais rapidamente e a gente vai passar a oferecer, o meu colaborador vai passar a oferecer essa contabilidade consultiva, essa contabilidade mais próxima do cliente, que é o que realmente eles querem. E Luiz, os desafios são muito grandes, porque a gente tem cliente que aceita. Por exemplo, eu vejo uma luta aqui muito grande em eliminar o papel aqui do escritório. A gente trabalhar com PDF, trabalhar com os arquivos, eliminar totalmente o papel. Tem cliente que não aceita, ele tem que mandar o saquinho de documentos. Então, a gente manda a folha, as guias, tudo via PDF. O cliente, tem cliente que aceita normal, mas tem cliente não, tem que vir impressa. Não vou imprimir nada, não, tem que mandar impressa. Eu tive muita resistência, Brandão, nisso. Só que nós colocamos assim, olha, lógico que sempre você vai conversar com o cliente, aí seu colaborador tenta colocar isso na mente do seu cliente, ele não aceita, aí você, como o diretor, vai lá e conversa dos benefícios, sempre mostrando o benefício. E a gente enfrentou muito isso. Eu tinha cliente, por exemplo, na BR, que quando nós começamos a dizer, não, cara, eu vou te entregar uma guia, um PIS e COFINS, eu vou ter que mandar um motoboy sair daqui e para a BR, olha o risco que ele vai estar correndo, eu não tenho como diminuir o honorário, eu não tenho como investir em outras coisas se você não aceitar isso. Chama a tua equipe, vamos ver aqui como é muito mais fácil, muito mais rápido eu te mandar isso no e-mail, ou eu disponibilizar isso dentro da minha ferramenta contábil, que você tira a qualquer hora. Você visualiza, você é avisado se recebeu, se tem, se não tem. Então, esse processo de conscientização do cliente, realmente, seja em qualquer mudança, foi aquilo que eu falei. Aqui no Maranhão, infelizmente, a gente tem uma aversão muito grande ainda a mudanças. E o cliente também passa por isso. Ele não quer largar o papel porque ele foi moldado recebendo um papel físico. Ele não quer saber se isso vai gastar gasolina, transporte, o risco do motomóvel, o custo que isso... Esse custo acaba sendo repassado para ele. Se eu imprimo uma folha de pagamento com 10 folhas, eu tenho que repassar o custo para ele. Eu não tenho... Agora, Luiz, a tecnologia ela tem uma certa vantagem, mas também está trazendo uma desvantagem, né? Muitos serviços de contabilidade muito baratos que o pessoal está oferecendo. Isso é verdade. Assim, aí a gente entra, infelizmente, numa seara, né, que tem sido uma discussão, inclusive, nacional, né, até essa questão de posicionamento mesmo de algumas empresas que acabam ali prejudicando, porque barateia muito, né? E a gente, assim, fica ali no mercado, né? Ficamos de mãos atadas, né? Mas vamos lá. Meus queridos, eu gostaria, assim, muito de agradecer por esta noite. Foi, assim, fantástico. Então, vamos fazer a parte 2. Pois vamos combinar, assim, de fazermos a parte 2, de continuarmos, né? Porque, assim, foi muito agradável, foi uma conversa muito leve, tá? Em nome do Conselho de Contabilidade, eu agradeço imensamente, mais uma vez, vocês terem aceito, tá? Esse momento, e vamos marcar, sim, com certeza, a parte 2, tá? E agradecemos o pessoal que esteve aqui, ficou conosco durante todo esse tempo. E aí eu vou reservar esse espaço para vocês dar as últimas considerações de vocês. Meu pequenininho já está aqui me exigindo. Tá certo. Brandão, comece. Você tem prioridade. Sou mais velho, né? Rapaz, eu agradeço muito essa oportunidade, esse convite do Conselho, né? E foi um prazer também, Luiz, te conhecer. Prazer meu, totalmente. Eu acho que a gente se viu muitas poucas vezes. A gente realmente, eu me lembro de ter falado contigo algum dia, tá?
E o Vitor Hugo, que é meu filho, sempre tem contato com vocês, né? E eu acho que a gente... Fernando troca muita ideia com ele, e é um menino muito antenado nessa parte de tecnologia. Ele tem me falado, eu acho que nós estamos, tanto a FL como a CAP, estão andando em caminhos praticamente iguais, né? De busca de tecnologia com um objetivo bem comum. Um objetivo bem comum mesmo, tá? E é uma satisfação muito grande estar com vocês. E o nosso último item aqui é o que nós diríamos para quem está começando na atividade de contabilidade, são os estudantes, tá? Eu diria que eles têm que ter um pouco mais de paciência, tem que deixar de ser um pouco mais ansiosos, tá? E tem que haver uma dedicação para eles, uma dedicação deles em aprender, porque os escritórios de contabilidade, as empresas de contabilidade hoje, são organizações que oferecem uma possibilidade de aprendizado muito grande, tá? Eu acho que, ao mesmo tempo que eu peço para ter paciência, mas eu acho que o tempo de 2 anos já deixa o cara preparado para arranjar um emprego melhor, para ir para um outro escritório melhor, tá? E todo esse preparo, toda essa dedicação, todo esse sacrifício dessa pessoa que ele faz aqui dentro do escritório vai servir unicamente para ele, para a melhoria da vida dele lá fora, em outro lugar, no próprio escritório, tá? No concurso, no emprego, numa empresa maior, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo um funcionário que passou pela CAP e hoje está bem empregado, às vezes muitos têm escritório, estão vivendo condições melhores de vida, ganhando mais, tá? Então, eu diria para essas pessoas terem um pouco mais de paciência e dedicação. E foi um prazer muito grande conversar com vocês. Tá? Prazer foi meu, Brandão. Volto a agradecer também o convite do CRC, para que a gente tivesse esse bate-papo. Deixo também das palavras, só acrescentando um pouco as palavras que o Brandão falou. Realmente, se eu tiver que deixar uma palavra de incentivo para os profissionais que estão começando, um caminho estudem. Estudem, se dediquem, é uma profissão muito boa, uma profissão que não vai acabar, mesmo com toda a tecnologia, tá? É uma profissão muito boa, uma profissão muito apaixonante. Acredito que os próximos 5 anos tem muita mudança, mas a profissão contábil ela vai permanecer por muito tempo. Acredito que ela não vai sair de alta. Acredito, inclusive, que a tendência dela é ser mais valorizada. Então, para os novos profissionais, eu tenho certeza disso, para os novos profissionais, tenham um pouco de paciência quando se colocarem no mercado, um pouco de paciência nas mudanças que vocês vão fazer, mas sejam muito engajados em aprender a contabilidade, se é que eu posso dizer, dentro daquilo que vocês se propõem. Então, se vocês vão dar continuidade, estudem, e é bom para vocês, é bom para a empresa de contabilidade. Eu fico muito feliz também, Brandão, você comentou, eu fico muito feliz mesmo. E lá no evento da CertRede, a gente encontrou muita gente que passou pela FL, muita gente que trabalhou com a gente aqui, ou que trabalhou lá na Real, que também foi uma grande escola para mim. E que a gente vê essas pessoas, muitas com o escritório de contabilidade, muitas souberam aguardar o momento certo para montar o seu escritório, para fazer suas parcerias, muitas souberam aguardar o momento certo para ir para uma grande empresa, porque lá a gente encontrou contadores, colegas e parceiros que trabalham em grandes empresas, mas que trabalharam com a gente. Então, assim, aguardem o momento certo, estudem, que o futuro a Deus pertence. Maravilha. Pois, gente, muito obrigada, viu? E até a parte 2 deste painel, que a gente vai dar continuidade, viu? Foi uma Estou à disposição. Vou passar a gostar desse negócio de... Olha,
E nos comentários, só elogios, viu? Só elogios ao momento, ao aprendizado que foi aqui esta noite, tá? E desejo muito sucesso a todos, viu? Você Eu também. agradeço a todos também. Obrigado, viu, Nubia? Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado aos ouvintes aí também, né? O pessoal que estão nos assistindo. Obrigado, gente. Fez excelente, gente. Um abraço, Um abraço, tá? tchau, tchau. Tchau, Vi. Tchau.